Paz do Senhor, meus irmãos. Eu mais uma vez estou em uma praça aqui no município de São Gonçalo. Hoje eu estou na Praça do Galo Branco. Praça do Galo Branco. Essa praça tem uma história. Aqui era uma fazenda e nessa fazenda havia realmente um galo branco. E nessa fazenda, o nome dessa fazenda era chamada Fazenda Galo Branco. Esse bairro aqui ele é coligado com o bairro do Rocha. Irmãos, o bairro do Rocha. Então eu estou aqui nessa praça, né? Agradeço a cooperação dos irmãos que estão participando conosco dessas lives, né? E novamente eu estou procurando os locais, né? Demarcando os locais onde eu pretendo, em nome de Jesus, estar evangelizando para a glória do nome do Senhor, para que a igreja do Senhor possa ser conhecida aqui em São Gonçalo. Ministério Campo de Caxias do Sul, presidida pelo pastor Wilson Omar Cardoso Cross. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, como eu estava comentando meu testemunho de vida nas outras lives, né? Eu cheguei em Caxias do Sul domingo, irmãos, 6 da tarde. Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Eu simplesmente estava na direção do Espírito Santo. Os irmãos sabem que numa passagem do Evangelho de João, no capítulo de número 3, Nicodemos foi ter com Jesus, né? E nessa passagem Jesus quis mostrar a Nicodemos que aquelas pessoas que são guiadas, que são nascidas no Espírito, eles não sabem de onde vem nem para onde vai. Porque quem deve guiar essas pessoas é o Espírito Santo. Assim como no passado, no Antigo Testamento, o Espírito de Deus guiava as pessoas para determinadas obras, hoje, mais ainda, o Espírito Santo ele não está por fora, mas ele está dentro de nós e ao redor de nós, nos orientando, nos ensinando, né? Está nos guiando, ensinando tudo o que precisamos saber. E, inclusive, no momento certo, colocando palavras em nossa boca para, assim, então, não ficarmos frustrados diante de determinadas adversidades. Nós glorificamos a Deus por causa disso, né? Então, veja bem, irmãos, o Espírito Santo, ele me moveu, transformou a constituição de minha matéria, a morfologia, né, irmãos? A minha constituição, porque era uma pessoa que eu sentia muito frio. O meu banho tinha que ser aquela temperatura de sair fumaça. E de repente, irmãos, Deus mudou isso. Deus fez com que eu sentisse era muito calor, sabe? Muito calor. Então, diante disso eu tomava banho frio e não resolvia. Foi daí que o Senhor colocou no meu coração que eu tinha que ir para um lugar mais fresco, mais frio. E nesse pensamento, nessa intenção, Deus então começou a me orientar o que eu tinha que fazer, onde eu ia estar, onde eu ia morar, quem eu iria conhecer. E tudo isso Deus mostrou, irmãos, através do sonho, como aquele sonho da árvore e daquele templo feito de águas, né, irmãos? Então o que aconteceu? Eu estava em plena Caxias do Sul, cidade desconhecida, sozinho, com uma mala, uma mochila, um violão. E para que os irmãos tenham uma ideia, irmãos, como é que Deus direciona a nossa vida, quando eu estava chegando em Caxias do Sul, eu me admirei, porque eu julguei que fosse uma cidade interiorana, né, somente com fazendas e tal, cidade do campo, fosse uma cidade simples, mas não, uma cidade, irmãos, de vulto de Niterói, sabe? Eu vou mudar aqui a câmera para os irmãos terem uma noção do local onde eu estou, tá? Então, vulto, sabe, irmão? Uma cidade vultuosa, uma cidade grande, moderna, muito moderna, Caxias do Sul. E, olha, irmãos, eu chegando em Caxias do Sul, eu lembrei de algo, irmãos, muito importante. Veja bem, eu estou numa cidade estranha, num estado estranho, não conheço ninguém, não tenho para onde ir, não tenho uma casa para morar, né? Não fui orientado por ninguém, eu não tinha nenhuma associação missionária para me dar apoio, né? Não tinha. Eu não
claro, eu fui direcionado por Deus. Quem providenciou tudo foi Deus. Eu não fui ordenado por nenhuma associação missionária, não, tá, irmãos? Eu fui realmente, literalmente, eu fui direcionado em tudo por Deus, tá, irmãos? Fui direcionado em tudo por Deus. E o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu que eu logo chegando em Caxias, eu estava na BR-116, viemos pela BR-116. Quando eu estava chegando em Caxias, irmãos, eu lembrei de uma coisa, eu era tímido. Então o que eu fiz? Simbolicamente, para os irmãos terem uma ideia de como Jesus nos orienta, né? Simbolicamente, eu peguei algo dos meus lábios, como se fosse assim, eu estou tirando nesse momento a timidez. E eu peguei dos meus lábios assim algo, segurei como se estivesse segurando algo pela fé e abri a janela do ônibus e joguei para fora. Ou seja, eu nesse momento eu estava me despojando de toda a timidez. E isso para mim foi de muita valia, porque a timidez realmente foi embora, irmãos. Deus me deu ousadia, Deus me deu autoridade, Deus me deu liberdade. E eu comecei a andar na cidade como se eu conhecesse a cidade. Daí quando eu pensei, bom, agora eu vou ter que procurar um hotel para eu pousar, né, para eu passar a noite. E amanhã, no caso seria segunda-feira, eu vou procurar então o serviço. Eu estava com uma carta do estaleiro onde eu trabalhava aqui em Niterói, né? Eu estava com uma carta, uma orientação. E aí fui para o hotel, descansei, dormi, tal. De manhã tomei café lá no hotel mesmo e saí para procurar a firma. Eu até errei o caminho, irmão. Estava voltando para o Rio de Janeiro. Estava voltando em direção ao Rio de Janeiro. Peguei um ônibus errado lá, passei em frente da firma e não vi. Mas eu não conhecia a cidade, né? Daí então eu voltei. Quando eu voltei eu vi a empresa. Aí cheguei na empresa, fui procurar o gerente comercial. Aí ele me levou no refeitório, né? Lá eu tomei mais um café, café reforçado. Então eu falei para ele que eu estava com aquela carta direcionada da firma daqui, só que eu precisava de um curso chamado LID, Leitura e Interpretação de Desenhos. E eu não tinha esse curso. Então ele falou para mim assim, olha, nós não temos mais vaga, tá? Mas vem cá, você vai ficar aqui no Rio Grande do Sul? Eu falei, vou sim, eu vou ficar aqui em Caxias do Sul. Então tá, olha, toma aqui 1000 cruzados. Na época, era a época do cruzado, tá, irmãos? Ele me deu 1000 cruzados, colocou na minha mão e falou assim, olha, qualquer coisa que você precisar, pode me procurar. Veja como é que Deus trabalha, como é que a direção de Deus ela é eficaz, irmão. Como que a providência de Deus ela é eficaz. Olha como é que Jesus nos direciona em tudo por tudo. Sem contar que tinha um anjo ao meu lado, né, irmãos? Que caminhava junto comigo. E aí então, é claro, eu não estou aqui pregando doutrina de anjos não, tá, irmãos? Eu não estou aqui fazendo apologia aos anjos não. Mas que o Senhor ele destacou anjos para me ajudar, sim, porque a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles estão para nos servir, né? Então o Senhor permitiu que os anjos estivessem ali para me ajudar, para me orientar, né, me servir. Então o que aconteceu, irmãos? Eu saí daquela empresa, né? A primeira rua que eu encontrei, eu entrei. Lembro, irmãos, que numa das lives eu falei que eu fui guiado, a maca foi levada por crianças, 3 crianças que entraram numa rua. Então, essa foi a rua. O nome da rua é Luiz Miquelon, ele dá acesso para o bairro Cruzeiro, lá em Caxias do Sul. Então, eu entrei por aquela rua, irmãos, e totalmente direcionado por Deus, meus irmãos, totalmente direcionado por Deus. Daí, então, eu cheguei num local, tomei um Guaraná e perguntei lá pro atendente, né, onde tinha uma pensão. Ele me informou, uma pensão próximo de uma praça. Estive lá, mas a pensão estava cheia. Aí eu pedi informação sobre outra pensão e retornei. Meus irmãos, como eu disse para os irmãos, no sonho que eu tive, eu disse que eu ia morar numa casa azul. Era uma casa azul. E eu disse que ia morar naquela casa. Meus irmãos, quando eu desço, que eu olho na minha frente assim,
O que eu vejo? A casa, irmãos, que eu havia sonhado. Daí então eu descansei. Não havia mais temor, como não tinha temor mesmo. Eu podia até ter voltado para o Rio de Janeiro, mas eu quis ficar porque era a orientação do Senhor. E aí diante daquela casa eu descansei porque eu vi que eu já estava localizado para a glória do nome do Senhor. O Senhor já estava me dando ali um local para morar. E eu subi, assim, era uma rampazinha, subi aquela rampa e cheguei para a dona da pensão, estava ela e o genro dela, né? Cheguei para ela e falei, olha, eu tô vindo do Rio de Janeiro. E ela falou assim, um carioquinha, né? Falei, sim, aqui está a minha identidade. Dei minha identidade para ela. E ela, eu falei, eu vim para o Rio Grande do Sul, eu vim para morar aqui em Caxias do Sul. Aí ela falou assim, Aí eu falei, olha, mas tem um problema sério. Aí ela perguntou, mas que problema sério é esse? Eu não tenho dinheiro para dar de entrada. Interessante, irmãos, que eu tinha dinheiro para dar de entrada, mas algo veio ao meu coração para falar isso. Acho que foi um teste, né, irmãos? Acho que foi um teste. Daí então o que aconteceu? Ela foi e ela olhou para mim, olhou para o genro, aí falou, é um problema sério mesmo, né? Mas eu vou ficar com esse carioquinha, meus irmãos. Em resumo dessa parte, eu quero dizer para os irmãos como é que Deus direciona, como é que Deus trabalha, como é que Deus opera maravilhosamente na vida da gente. Ela me recebeu como irmão dela, irmãos, como irmão dela. Ajuntou umas poltronas lá, porque também ela não tinha espaço na pensão, mas ela ajeitou umas poltronas lá na sala e ali então eu fiquei. Ela disse assim, você é meu irmão. Você é meu irmão. De agora em diante você é meu irmão. Assim mesmo que ela foi, irmãos. Você é meu irmão. E ela não era crente. E meu marido, ele chega tarde, ele fica batendo o pé. Mas você não se preocupa não, porque teve um irmão meu aqui que bateu nele porque ele batia em mim. Ele vivia batendo em mim. Meu irmão bateu nele e aí eu tive que expulsar meu irmão. E ele bebe, sabe, irmão? Ele é bem enjoado. Mas não se preocupa não, que eu vou falar que você é meu irmão. Aí, tá. O que aconteceu, irmãos? 10 horas da noite chega o velhinho, aí começa a dizer assim, olha, eu bebi. O nome dele era Gumercindo, seu Gumercindo. O nome dela é Exilda Ribeiro Diogo. Gumercindo Diogo. Aí tinha a Sheila, que era a neta dela, Sheila. Tinha duas meninas que também eram netas, tinha uma menina que ela criava, né? E daí então o que aconteceu, irmãos? Quando ele chegou, que ele olhou para mim e me chamou, né? Aí, guria. Aí eu falei, opa. E eu estava deitado, né? Eu olhei para ele olhou para mim, pronto. Meus irmãos, aquele homem parou de bater na esposa, aquele homem parou de beber, a mulher foi para a igreja, as crianças foram para a igreja, eu dei aula de reforço de ensino fundamental para as crianças, elas passaram em todas as provas, Deus me deu o dom de revelação. A partir dali eu fiquei 10 dias procurando emprego. Deus me deu, irmãos, emprego na rede de hotéis, um hotel, fui trabalhar como copeiro, e eu nem experiência tinha. Fui trabalhar como copeiro num hotel de convenção, meus irmãos, coisa linda, chamada Samuara Palace, lá em Caxias do Sul, com vista panorâmica, irmãos, para um lago com árvores, com eucaliptos, com pinheiros, uma coisa excelente. Deus me colocou ali, e para eu não sentir frio, ele me colocou para trabalhar na cozinha, onde ficava aquecido o tempo todo, apesar que eu tomava banho frio, irmãos, no inverno. Eu tomava banho frio, eu não tinha... O calor era tanto, meu corpo estava tão quente que eu não sentia frio, irmãos. Não sentia frio. Trabalhei nessa rede de hotéis durante um bom período, sabe, irmãos? E procurei uma igreja, né? Eu comecei a procurar uma igreja. Aí encontrei uma Assembleia de Deus e uma Batista. A Batista no centro da cidade e a Assembleia de Deus mais afastada. E eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, presidida pelo pastor João Lundgren. Ele já passou para o Senhor, ele era filho do pastor Samuel Lundgren. E ele o Samuel Lundgren, ele tem até hinos da harpa, se não me falha a memória. Ele é sueco. Então eu comecei a congregar ali com aqueles irmãos.
Mas eu não estava me sentindo bem porque o meu ministério era outro. E eu estava procurando o meu ministério. Irmãos, quando foi um dia, eu estava conversando numa esquina, num domingo à noite, com um irmão. E lá adiante veio uma jovem andando na doutrina, tudo direitinho. Eu olhei para aquela jovem e pensei, aquela jovem é cristã. E eu conversando com o irmão, sabe? E aquela jovem veio chegando. E eu falei, eu pensei comigo, aquela jovem é crente, ela vai passar por nós e vai dar a paz do Senhor. Pois bem, irmão, a jovem veio, passou, aí ela fez que ia passar, quando ela ia atravessar a rua, eu falei comigo mesmo, jovem, em nome de Jesus, volta e dá a paz do Senhor. A jovem voltou e deu a paz do Senhor. E ela pediu perdão porque ela tinha saído de uma doutrina, ela tinha cortado o cabelo, irmãos, então ela estava suspensa dos cultos, sabe? Então ela pediu perdão porque a doutrina lá era rígida, irmãos. A doutrina que ela congregava, da igreja que ela congregava, era rígida. E eu comecei a conversar com ela, ela me disse que era da Assembleia de Deus, o ministério que eu queria. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Ela marcou comigo para no sábado seguinte a gente ir para o culto de jovem. Mas fomos para a casa do pastor porque o culto de jovem não ia ter naquele sábado. Não ia ter. Então ela me levou para a casa do pastor, irmãos. Me levou para a casa do pastor. Pronto, acabou. Conheci o pastor Wilson Cardoso Cross, isso foi em 88, irmãos. E foi aquela amizade de irmãos, sabe? Ou de pai para filho, porque o pastor Wilson é um pouco mais velho que eu. Então foi aquela amizade, irmãos, olha, só Jesus. Foi uma amizade maravilhosa, eu nunca senti uma amizade tão grande quanto aquela. Então ali mesmo, pronto, posei na casa do pastor ali, e aí no domingo lá fui eu pro culto, né? Lá fui eu pro culto no domingo. Cheguei lá num bairro chamado Vila IP. A casa era pequena, irmãos, casa de madeira, da casa de um evangelista chamado Agostinho. Gente abençoada, já dorme no Senhor, irmão Agostinho. E ali então o pastor me apresentou e disse assim, irmãos, tá conosco um carioca. Assim mesmo, sabe? Esse pastor Wilson não é fácil. Está conosco um carioca. Aí... E alegre, né? Os irmãos alegres me saudaram, foi uma glória, irmão. Irmão, para que os irmãos tenham ideia, eu não levei carta de agência missionária nenhuma. Eu levei meu cartão de membro só. Eu até, no afã da viagem, eu nem me dispensei dos irmãos, nem me despedi dos irmãos da igreja que eu congregava, sabe? Nem falei nada, eu fui. Eu simplesmente fui, irmãos. E aí o que aconteceu? Mas me apresentei como um cristão da Assembleia de Deus aqui do Rio de Janeiro. E aí então, irmãos, eu fui. Os irmãos me apresentaram ali, foi uma bênção. Olha, para que os irmãos tenham ideia, devia ter mais ou menos uns 10 crentes. Uns 10 crentes. A sala era pequena, a igreja estava começando. Estava começando a igreja. E aí então, irmãos, foi uma bênção. Começamos a trabalhar, começamos a fazer a obra do Senhor juntos, visitar o estado. Andamos muito, irmãos. Conheci muitas cidades eu conheci. Trabalhei também um período com o próprio pastor, o pastor Wilson. Olha, irmãos, uma glória, sabe? Uma glória. Foi uma bênção de Deus mesmo. Deus abrindo as portas, nos orientando. Num período eu tomei conta do grupo de jovens e aí nós saímos todo domingo para evangelizar, ganhávamos almas para Jesus, andávamos pelas ruas, as pessoas chamavam a gente para orar, sabe, irmãos, para falar de Jesus, a gente entrava nas casas. Irmãos, olha, foi céu mesmo. E aí então nós saímos daquela casa e fomos para um templo, né, de 7x12. 7x12 num bairro chamado Belo Horizonte, ali próximo mesmo. E Deus começou a encher a casa, irmãos. Deus começou a encher. Aí já tinha grupo musical, já tinha um ministério formado, com vários obreiros, grupo de irmãs, jovem, criança, escola dominical. Irmão, uma igreja completa, irmãos. E detalhe, irmãos, havia usos e costumes, graças a Deus por isso. Irmãs não cortavam o cabelo, não usavam calça, roupa decente, não se pintavam, sabe, irmãos? Usos e costumes, mas saudáveis, direcionados pelo Espírito Santo. Então, a igreja local, uma Assembleia de Deus local, começou a nos perseguir até, sabe, irmão?
e mandou até um espião para nos vigiar, para saber o que estava acontecendo, que aquela igreja crescia tanto. Então havia perseguição, irmãos. Às vezes se levantava alguém, mas Deus sempre derrubava. Todas as pessoas que se levantavam contra a igreja eram derrubadas, irmãos. Em nome de Jesus. Porque o Senhor disse assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E em Mateus capítulo número 5, versículos 11 e 12, fala sobre perseguição, porque os profetas foram perseguidos, irmãos. Então, assim funciona. Muitas vezes a igreja precisa passar por perseguições para que Deus venha atuar livremente, para que o coração da pessoa esteja realmente contristado para buscar o Senhor. Então a igreja cresceu, irmãos. Cresceu e cresceu. Olha, se não me falha a memória, tá, irmão? Se não me falha a memória. Em 90, quando eu vim ao Rio de Janeiro, quando eu tive que vir ao Rio de Janeiro, em 90 contava 200 crentes e crescendo, irmãos. De 88 para 90. Olha o milagre de Deus. Olha como é que o Espírito Santo de Deus trabalha. Crescente. Então, meu irmão, obreiro, dirigente, põe teu rosto no pó, busque a orientação do Espírito Santo para que você ganhe almas para o Senhor, tá? Não desista, não se acomode, porque o Senhor quer fazer de você um grande ganhador de almas. Então busque ao Senhor, não deixe para outro dia, não deixe para amanhã, não, irmão, não deixe para daqui a uma hora, não. Comece a fazer um propósito hoje, comece a fazer um propósito hoje. Busque ao Senhor, busque a orientação do Espírito Santo, se encha do poder do Senhor, que é uma bênção, irmãos, é uma bênção, é uma glória. Não te falta nada, irmãos, não me faltou o alimento, nunca me faltou o alimento, nunca me faltou moradias, irmãos, nunca, 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 porque o Espírito Santo estava no controle de todas as coisas. E a igreja cresceu. Hoje é uma grande igreja no bairro de Santa Fé, na rua Antônio Andriguete, número 10, no bairro Santa Fé, irmãos. Local abençoado, um local bem amplo, e a igreja está ali, crescendo firme e forte para a glória do nome do Senhor. E eu, mais uma vez, eu estou somando com os irmãos, com o pastor Wilson Cross e todo o seu ministério, em nome de Jesus. Passamos por algumas dificuldades, alguns desentendimentos, mas aí nos acertamos, nos perdoamos. Eu pedi muito perdão ao Senhor, pedi perdão ao pastor Wilson também, e hoje eu estou congregando com ele. Moro aqui no Rio de Janeiro, mas congrego com o pastor Wilson Cross em Caxias do Sul. E é por isso que eu estou fazendo um mapeamento da cidade de São Gonçalo para o evangelismo, irmãos. E eu quero pedir aos irmãos que orem por mim, para que a palavra de Deus tenha livre curso aqui em São Gonçalo e que a igreja de Caxias do Sul seja notória aqui em São Gonçalo e em todo o estado do Rio de Janeiro e quiçá o mundo, né, irmãos? Porque a Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Tá, irmãos? Então, irmãos, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Que Deus fortaleça os irmãos. Não se esqueça, irmãos. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Glorifico a Deus pela vida da Daniele Rodrigues. Deus abençoe a irmã Daniele. Que bênção. Glorifico a Deus pela irmã Neide Mendonça, pelo irmão Evandro. Meu irmão Evandro, tudo bem, meu irmão? Glória a Deus por isso. Os irmãos estão aí firmes participando dessa live. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel e estaremos permitindo Deus em uma outra praça no domingo. Fica conosco, irmãos, nos ajude nessa empreitada. Ore por nós. Preciso muito das orações dos irmãos para evangelizar este lugar, porque precisa muito de evangelização. O mundo está indo a caos, o mundo está se destruindo, os homens não estão se entendendo, né? A maldade está proliferando, inclusive atingindo as crianças, irmãos. Eu fico apavorado com isso, porque no livro de Jonas, as crianças elas foram poupadas, mas hoje, irmãos, nem as crianças estão sendo poupadas. O inimigo está atuando até no coraçãozinho das crianças. Então, irmãos, vamos orar. Me ajudem em oração para que o evangelho seja pregado. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E até domingo, se querendo Deus, estaremos numa outra praça falando do amor do Senhor. Deus vos abençoe em nome de Jesus.